Funcionando aqui. Acabei de convidar o convidado para entrar com a Ana, gente. Ei! e aí? Tô Eu, no... não sei, eu sou mais convidada do que convido, então eu me atrapalho um pouco aqui na Não, coisa de. tá tudo a tempo, né? Não, é Tá claro que bonita, é um dia, um dia daqueles, descansada, né? é? Não, não realmente. Ai, que bom. Tamo aí juntos, né? Tamo junto. Eu Isso acho aí. que tempo de tá todo mundo falando, né, que todos os dias são domingos. Eu falei, na verdade, para mim tudo é segunda-feira agora. Acho que para você Tudo também. segunda, tudo segunda-feira. O que seria 8 horas, 9 de trabalho, tá sendo 15, quiçá muito mais que 15, né? Muito É, mais que 15. Nós que o digamos, hein? é. Eu, Quanto trabalho, que coisa boa. tem que, a gente está num momento que não tem modo descanso, né? É tudo modo Exatamente. pandemia. Modo Você pandemia. vê, é modo pandemia. Exatamente. Modo pandemia. Bom, eu acho que tá enchendo a sala aí. Acho que Tá. 600 e tantas pessoas já. Coisa boa. E acho que vai dar para a gente conversar e compartilhar bastante coisa importante, né, Exatamente. nesse tempo, né, Ale? Exatamente. Também acho. Muita vivência, mas é interessante a gente falar que mais uma reflexão, porque às vezes algumas pessoas questionam, não, mas não poderia ser um assistente social falando de dor social? Eu acho tão interessante essa pergunta, Ana, porque é não ter a dimensão que quando a gente trata do humano, nós tratamos do humano em todas as suas dimensões. Quando eu trato do biológico, eu não tenho que ser enfermeiro ou médico para tratar do biológico ou dentista para tratar do biológico. Então, para tratar do social, do espiritual, falando isso, a live ontem foi maravilhosa com o Padre Fábio. Né? Muito bacana. Muita repercussão. E quando a gente vai falar de dores espirituais, de dores sociais, ele não remete a uma profissão. Ele remete a nós, profissionais que vemos o outro como, ou pessoas que vemos o outro em todas as suas dimensões e que compõem nele a dimensão social. Né? Eu acho que é interessante, porque vários questionamentos, eu não sei se chegou para você, para mim também. Eu penso que talvez o grande presente que nós temos em fazer cuidado paliativo é que a gente interage num espaço transdisciplinar, que é um espaço onde nós conseguimos olhar para uns para os outros com um pé de igualdade na relação com a avaliação. Exatamente. Evidentemente, na intervenção, Ale, a gente tem os nossos próprios saberes, né? A intervenção médica, a intervenção de enfermagem, a intervenção social. Mas a Sim, importância dentro do nosso universo da gente saber fazer uma avaliação. E a partir dessa avaliação, entender que todas as dimensões interferem no processo biológico. Então, essa exatamente. compreensão, talvez acho que é o principal, é, a mensagem principal de estar uma médica e um enfermeiro conversando sobre dor social é que todos nós devemos nos responsabilizar por esse olhar. Eu penso que não é só do diâmetro é, do profissional de saúde também. Eu acho que Exatamente. a questão da dor social pertence a um contexto de cidadania. E aí a intervenção, sim. Mas como a nossa proposta Exatamente. hoje não é de resolver o Não é problema do intervenção, mundo, então exatamente, bora lá. porque se fosse uma intervenção social, mais do que correto, legal e ético que o assistente social tivesse nos pelo menos ponderando, né? Mas nós vamos falar de uma Uhum. reflexão do social como um todo. Eles estão pedindo, Ana, se tem como desativar os comentários? Eu vou ver aqui, Eu não sei. desativar. Consegui, tá? Legal. Desativei. Isso aí. Você quer Então vai, iniciar? vamos lá. Então vamos. Eu tinha colocado no convite, né, que quando nós estamos interagindo com as outras pessoas, a gente está no nosso ambiente de trabalho, quando a gente está no mundo fora de casa, nós estamos tentando ser alguma pessoa, ser alguém. Queremos nos identificar como pessoas
que interagem com o mundo através de uma interface quase como se fosse uma máscara, literalmente, né? Agora nós temos uma máscara de verdade. A gente queria De tanto uma fato. máscara que agora conseguimos, né? É, Então, essa interação que faz com que a gente busque ser alguém de importância, mas que no momento de fragilidade orgânica, emocional, familiar, profissional, nós perdemos esta capacidade de ser outra pessoa. E aí nós somos o que somos. E isso muitas vezes é um espaço muito desamparado. E aí nessa questão da dor social, o quanto que essa fragilidade distancia as pessoas. E que, na verdade, deveria aproximar. exatamente. E esse momento da Porque, pandemia está sendo um grande momento de oportunidades para essa conexão. O que você sem pensa? dúvida nenhuma. Eu penso que, sem dúvida nenhuma, principalmente porque a gente tem falado muito do paciente, da família, e agora eles têm falado muito, principalmente porque ontem foi dia da enfermagem, então como ficou evidente para nós da enfermagem esse ano, mais que todos os outros, no bicentenário de Florence, que a enfermagem falava que esse é o ano da enfermagem. Ontem foi muito evidenciado isso, porque as pessoas reconheceram o papel da enfermagem no mundo do cuidar, e reconhecer é conhecer o que já é. Reconhecer o que já é. E a enfermagem que se sente muitas vezes desolada por não ter valor, e muitas vezes esse valor que remetem é o valor financeiro, e eu concordo, mas o valor inicial, que é de ser alguém e de ser você mesmo, ele parte inicialmente de você, de te reconhecer como alguém que faz algo pelo outro. E quando a gente, inclusive quando a enfermagem fala, eu gosto de ter muito cuidado, quando nós que trabalhamos com cuidado paliativo, muitas vezes os profissionais de enfermagem falam assim: Alexandre, esse paciente agora é só cuidado. Eu falo, não põe a palavra só. O Não. cuidado é tudo. O recheio do bolo é o cuidado. O resto é complemento. Então, a partir do momento que eu que cuido, independente de ser profissional de saúde, que cuido da dor do outro para diminuí-la, para aliviá-la, ou seja, alguém que foi privado de uma condição, inclusive social, de conviver, de comunicar, privado, inclusive, da liberdade de ir e vir, e eu estou cuidando, isso é muito digno. Porque, inclusive, eu coloco a pessoa sendo, muitas vezes, ela mesma para além da máscara, para além do óculos, para além do capote, e que ele reconheça que ali tem pai, tem mãe, tem irmãos. Eu recebi agora uma ligação, agora, nesse minuto, vendo a dor das pessoas em perder alguém nessa condição. É um senhor aqui de Divinópolis mesmo, minha cidade, que teve um acidente vascular encefálico e que o filho, que é enfermeiro, me ligando desesperado: Alexandre, me ajuda, meu pai não morreu de Covid. Ele teve um AVE e nós precisamos estar com o corpo. Nós precisamos estar com o corpo. Minha mãe não vai suportar se ela não tiver com o corpo. E o encontro com o corpo, ele é um rito social. Ele é um rito social. É um rito da despedida, é um rito da confirmação que essa pessoa está partindo. E ele fala que, inclusive, quando a pessoa foi comunicar com ele que o pai não tinha condição dele ver o pai e que não podia nem pôr roupa, que tinha que ser colocado num saco preto e enterrar, que o profissional chorou. Que o profissional chorou. Então, essa dor que a gente coloca como dor social, ou seja, no sentimento de isolamento, de perda, de culpa e de muitas vezes, inclusive, de humilhação, é uma dor muito evidente agora em tempos de pandemia. Acho que é muito interessante a gente pensar que nós precisamos acolher quem de fato passa por essa dor. E são várias as dimensões, né? Não aguentei nem ficar de óculos. Tentando imaginar o que é você dizer que não dá E para ver e desesperado. tem que. E Eu penso. desesperado. Agora parece, Ale, que a gente experimentou na pele
de uma maneira muito maciça o que é esse afeto desamparado, né? Essa coisa de que não tem onde pôr. Você tem o afeto, é como se a gente tivesse uma coisa muito preciosa dentro de nós e que não tivesse lugar para pôr. Eu tenho Exatamente. essa impressão, assim. Exatamente. Tem o profissional de saúde que se importa e que antes, em outros tempos, poderia demonstrar isso, ia ser identificado esse processo de se importar, e agora as pessoas não conseguem identificar que a gente se importa, Exatamente. porque a Exatamente. gente está isolado, literalmente. Isolado, mesmo a gente que está trabalhando, que está indo para fora, né? Vai no hospital e eu estou fazendo muita visita domiciliar, eu vou toda isolada. Outro dia eu estava entrando num prédio, aí eu estava de máscara e estava com óculos de sol. Aí o cara me olhando assustado e eu sorrindo assim para ele. Com o E aí olhinho, né? depois eu me toquei, não vai dar nem para ele ver meu olho, porque eu tô de óculos de sol. E Ou eu seja, não teve sorria. expressão nenhuma. É terrível porque você vê que a pessoa não reconhece o que você está sentindo. Não, não dá mais para acessar. Isso é inclusive nos privar das emoções fisionômicas. E nos privar das emoções fisionômicas, inclusive da gente mesmo para o paciente, isso é uma coisa que tira muito de nós a possibilidade da linguagem não verbal, que é a que mais comunica, né? A paralinguística é o que mais comunica com o outro. Mas tratando sobre isso, Ana, eu acho que é interessante, como a gente está falando de dor social, trazer aqui uma temática que a gente tem trabalhado ultimamente, tem voluntariado e tem dedicado, e você está nessa comigo, juntamente com um grupo maravilhoso que a gente compõe, que é de tentar constituir, antes da pandemia, uma comunidade compassiva, né? Nós tentamos Sim. constituir, estamos conseguindo constituir uma comunidade compassiva que é a própria comunidade ser amparada para conseguir cuidar delas mesmas em comunidades, em favelas pelo Brasil, né? E nessa situação atual, eu continuo em contato direto e dando suporte ao pessoal de duas comunidades, de duas favelas. É interessante a gente falar esse nome, favela, porque a palavra favela, aproveitando para fazer um pouco de educação, favela é uma árvore no sertão nordestino, que ela é cheia de pequenos cachos. Então, a árvore favela, ela demonstra, os pequenos parece alvéolo pulmonar mesmo, todos juntinhos, que quando o pessoal na Guerra de Canudos teve que esperar a questão passar, eles foram para um morro que tinha vários pés dessa planta favela. E uma outra situação, quando foram para o Rio de Janeiro, foram para o Morro da Providência, que foi a primeira favela do Rio de Janeiro, e eles deram o nome de Morro da Favela, porque como era morro e as casinhas ficavam todas juntas e remetendo o que aconteceu no Nordeste, eles deram o nome de favela, e aquele aglomerado subnormal que as pessoas falam. E está sendo interessante porque quando a gente começou a trabalhar a comunidade compassiva, a gente começou a perceber o quanto a comunidade tem força para cuidar dela. O quanto sai dali coisas maravilhosas que a gente tem visto cada dia. A Ana, numa situação, ela perguntou a uma senhora, a dona Edileuza, que dedica muito na Rocinha aos cuidados aos doentes e mais necessitados. E a gente impressionado do quanto ela fazia, a Ana perguntou ela, por que você faz tudo isso? Por que você, né? Ela falou, pensou, porque ela nunca tinha pensado naquilo. Ela era natural, né? A primeira pergunta, eu fiz a pergunta para as duas, para a Norma e Norma e para a para Edileuza. Edileuza. E para a Sim, Norma, ela estava me contando da perda que ela teve do irmão dela, em agosto do ano passado, quando ele faleceu de tuberculose. E ela que sim, cuidou. Naquele momento que estava aquele surto de tuberculose sim, na comunidade. E sim. aí eu pergunto, foi realmente, eu acho que tem 874 pessoas nesse momento ouvindo a gente. Você imagina a cena, eu do lado de uma senhora, e ela, com o crachá dela, que ela tinha ganhado há anos atrás do Alexandre, pergunto para ela, por que você faz isso, Nora? Por que você cuida dos doentes aqui? Para quem não sabe a respeito de cuidados de pessoas em grande fragilidade, muitas vezes as pessoas precisam de fralda.
E as pessoas que ela cuidava usavam fralda de pano. E essas mulheres lavam as fraldas de adultos para que elas possam ser Para reutilizadas, reaproveitá-la. porque eles não têm condição de comprar fralda. E aí eu perguntei para ela por que ela fazia isso. Aí ela ficou olhando assim para o chão, assim, balançando a cabeça. Ela olhou assim para mim com uma cara, assim, um olho de incógnita. Falou assim, mas ninguém nunca perguntou isso, doutora. Eu falei assim, mas me Exatamente. conta, por que você faz isso? Aí ela parou assim, deu um sorriso e falou assim, ah, doutora, não dá para a gente ser feliz se os outros não forem. Exatamente. Exatamente. Então, o tamanho do espaço de compaixão que essas pessoas têm, mesmo na maior adversidade que elas vivem, ter espaço de olhar para o outro e ver que o outro precisa mais que elas. E elas se Exatamente. importarem a ponto de não conseguirem ser felizes se não for ajudar. E esse é o motivo pelo qual as Exatamente. pessoas se ajudam, né? E Exatamente. a Edileuza, a resposta dela, com o olho cheio d'água, mulher forte pra caramba, né? De saber toda. Ela, Porreta. porreta, ela Porreta. sabe toda a triagem de todos os recursos regionais ali em volta da comunidade. Ela sabe onde tem remédio para diabetes, onde não Tudo. tem, onde o médico está de licença, qual que é a enfermeira que é legal, a atendente que é Exatamente. grosseira, se tem cadeira para sentar, se é difícil para chegar de maca, ela sabe tudo. Aí você Tudo. Tudo. pergunta para ela, por que você faz isso, Edileuza? E ela diz, ah, doutora, a gente faz isso por amor. Tem outro motivo? É. Interessantíssimo. E quando a gente ouve isso, né, Ana, eu gosto de pensar o seguinte: nenhuma das duas tem, tem ensino médio. Elas não têm título de mestre, de doutora, de honoris causas. Elas não têm. Elas não são titulares de nenhum grupo que tem necessidade de um status para fazer algo. É só por ser. A solidariedade, eu tenho certeza que ela é o amor in locus. A sociedade é o amor materializado. Ele parte do subjetivo, que é a verdadeira compaixão, que quando eu reconheço a dor do outro, eu sinto a dor do outro, na dor dele, mas na minha condição, e faço algo para mudar a condição dele, é a compaixão. E essas pessoas das comunidades, eu tenho percebido não só no nosso grupo, no nosso projeto, mas como eles têm se reinventado para cuidar das pessoas. Eu fico percebendo que a dor social, ela se manifesta numa situação que é de injustiça perpétua. Eles são injustiçados perpetuamente. Quando eu tenho que ir para a comunidade, que eu chamo Uber, e que o Uber não me leva até aquele local, eu não posso falar que vou para aquele local quando eu estou no caminho, que eu pergunto, você pode subir um pouquinho o morro comigo? A maioria não deixa subir, quando eu não estou subindo com compra. Eu não fiz compras. E quem está subindo com compras? Não tem quem leva. Às vezes é uma pessoa que não consegue ir na moto. E quando eu percebo que essas pessoas lá de dentro, sem nenhuma formação, isso não é um grupo de extensão universitária, mas que eles se reinventam e fazem por eles, é a verdadeira solidariedade, que é o amor in locus. Eu acho muito importante a gente pensar nisso, e a maioria dessas pessoas nessas comunidades, com essa dor social, que é a perpetuação da injustiça, eles precisam muitas vezes de pontes, de pessoas que vão e dão a mão e falam, daqui você precisa ir para aqui. E é interessante, inclusive, falar que os assistentes sociais são grandes pontes que fazem essa ligação. Porém, não só. Essa dona Edileuza que nós estamos contando, que é uma maravilha de pessoa na Rocinha, ela é uma verdadeira ponte. Ela é uma verdadeira ponte que conecta com os demais e consegue, nessa batalha toda, eu falo que a gente tem conseguido ser Beethoven. Você que me falou um dia sobre isso, né, Ana? Ser Beethoven, uma pessoa que é surda e compõe as mais lindas melodias, sinfonias que existem no mundo. E eu acredito quando alguém pergunta como que vocês conseguem fazer cuidados paliativos na favela. Eu acredito cada dia que é de fato ser Beethoven. É um local que não tem, a maioria desses locais não tem um espaço físico destinado às pessoas para que as que encontram em sofrimento
com uma doença que ameaça a vida não conseguem ficar e moram em becos, a gente tem que conseguir chegar até aquele local, que às vezes um beco são 2 quilômetros. E não vai maca. E por uma questão logística local, de um poder que não é o público, que é um poder paralelo, tem outras regras que nós também precisamos respeitar. Agora, fazer o possível naquilo que é considerado impossível, dá na gente um prazer muito grande de entender o que foi Beethoven, que é tentar reinventar no meio de tudo isso e entender que tem jeito. Determinadas pessoas que vão com a gente na comunidade, inclusive, uma coisa que eu deixo muito clara, as pessoas falam assim, Alexandre, eu tô doido para ir na favela com você. E aí nós precisamos perguntar assim, você que quer conhecer a dor do outro, você quer fazer o que pelo outro? Você tem vontade de ir na favela comigo para quê? Você tem vontade de ir ver pessoa fragilizada em sofrimento para que você possa se autoconfortar que sua vida, por mais que você queixe, é melhor do que a deles? É injusto. Eles já perpetuam numa injustiça social muito grande. Né, Ana? Então eu convido o seguinte, quem quer ir no espaço vulnerado de pessoas no risco social, no risco em saúde, queira ir para fazer algo diferente. E querer fazer algo diferente, de fato, não é fácil. Você tem que romper todas as barreiras do local e juntar com quem é do local para, de fato, ter compaixão por esse grupo. Né? E tá tendo essa experiência junto com você lá e todo o nosso grupo, Ana, me fortalece muito a cada dia. Quando eu coloco no grupo, que eu peço lá assim, eu não tô sozinho. Por exemplo, nós tivemos uma experiência ontem, que foi um rapaz jovem com uma elefantíase e muito infectado. Ele não consegue sair do beco, porque ele mora num local muito íngreme e ele tem febre, ele tem dor, ele tem um sofrimento claro, físico, mas ele tem uma dor social importantíssima, que é o isolamento sem ter condição de nenhum. Fala com o resgate, o SAMU para buscar, não entra. Maca não faz curva no morro, em determinadas vielas. E quando alguém de lá me fala, Alexandre, nós temos essa condição, e que eu jogo para um grupo, e esse grupo me ajuda a ter solução para aquela condição, e a gente pensa em toda uma logística para que a gente possa, no mínimo, aliviar o sofrimento do outro, aí me remete a Dame Cicely Saunders quando fala que o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Eu tenho certeza que ele tem um sofrimento, mas que eu faça pelo menos ele tolerar o sofrimento, que ele não seja intolerável. E aí eu agradeço muito por ter vocês juntos, e hoje não sou eu, hoje é um grupo. E a gente espera que esse grupo estenda muito mais e mais pessoas queiram fazer isso. Contei um pouco da nossa vivência que eu acho importante, Ana. Quando a primeira vez que eu fui, né, na comunidade, essa percepção de que eles são muito mais superiores a todos nós em relação a essa atitude compassiva uns com os outros, porque num espaço onde a injustiça impera, que você não tem com quem contar, não há direita, esquerda, quando você está numa condição de isolamento social, como eles estão, né? Porque eles já estão em isolamento social Já estava. há dezenas de anos, né? Já é o isolamento social, você já coloca essas Agora pessoas de só lado. É um dentro desse. É, mais um dentro desse, mas esse isolamento permite que essas pessoas olhem umas para as outras e reconheçam que elas só podem contar com elas mesmas. Exatamente. E aí, nesse espaço que a gente vive, desse lado, que parece que é o lado livre, né? É possível que a gente, dentro do nosso bairro, do nosso condomínio, às vezes, você não saiba quem precisa de ajuda e não ofereça ajuda e nem peça ajuda, porque você sabe que com as pessoas que vivem nesses espaços socialmente mais diferenciados, o distanciamento, o nome chique da solidão é privacidade. É privacidade. Então, lindo isso. É bem isso mesmo, é o nome chique da solidão. E quando você está num espaço assim, o que eu vi naquela primeira visita é um olhar de todos que se importam. Então,
de ter aquelas portinhas meio abertas assim, o senhor lá do lado sozinho na É o cama máximo. dele, e aí alguém passa no beco e fala assim, ó, seu João, você tá precisando de alguma coisa? Ah, minha filha, quero água. Aí a pessoa entra, põe água pro velhinho, dá água para ele. Ah, seu João, você tomou os seus remédios hoje? Ele fala, ah, não sei, minha filha, dá uma olhada aqui na receita do médico aqui. Aí a pessoa entra, a pessoa se importa, ela não acha que ela vai perder tempo com o Exatamente. outro. E elas se Exatamente. sentem valorizadas pelo fato de poder ajudar. Então, Exatamente. um grande aprendizado dessas pessoas é que o fato de você ter a escolha de poder ajudar te traz um poder muito grande. O ajudar não é só você ter dinheiro para doar, é você pegar aquela senhora que eu fui visitar, que estava com dor nas costas, que era cozinheira, né? Ela Sim, faz a comida, ela tem um prato de comida, mas ela vai no vizinho e divide o prato de comida com outro. E a exatamente. gente aqui tem guerra para comprar papel higiênico, para É um esvaziar a absurdo. prateleira do papel higiênico. Então, nesse contexto, eu penso que esse desamparo ele não proporciona para as pessoas a sensação de que elas não são capazes de amparar. Eu posso me sentir desamparada, mas eu posso amparar, eu posso cuidar de alguém. E aí, esse relacionamento dentro da comunidade faz com que o nosso espaço de cuidado paliativo seja extremamente favorecido, porque você sabe, Ale, Muito. a gente vive ouvindo essa coisa de não tem nada para fazer. Eu, Exatamente. É até é uma clichê. coisa que. Então, o clichê, a hora que fala assim, não tem nada para fazer, fala assim, ah, deixa eu conhecer a história, porque é, é da, Vamos é da, desenterrar. é da nossa especialidade isso, de É, não tem nada para é, fazer, a gente sabe o que fazer. é, E, é e verdade. esse e o grupo, né, agora que a gente está E interagindo, que é isso muito lá, Ana, é maravilhoso. interessante porque esse não tem nada para fazer, eles já se reconhecem nessa situação constantemente. Uhum. Constantemente. E nós não estamos falando de pobreza financeira, porque dentro de muitas comunidades tem pessoas com condições financeiras melhores do que quem está fora. Mas é questão local, o estigma do local gera um abandono, e é interessante quando a gente fala sobre isso, Ana, entender que nós estamos dando um exemplo da favela, mas como você mesmo disse, um dos bairros com maior número de idosos no Brasil é Copacabana. E é um dos bairros que mais nota-se o abandono. O abandono. São muitos idosos sozinhos em amplos apartamentos. Ou seja, a dor social da privação e do isolamento não é financeira somente. Tem várias dimensões do isolamento, né? Esse preconceito também é algo que é valioso a gente esclarecer. Agora já está chegando mais de 900 pessoas, prestem atenção, todos, né? Problema social não é problema financeiro exclusivamente. A Ótimo. gente tem na porta de hospital, na porta de UTI, de altíssimo nível, discussões absurdamente sem pé nem cabeça por causa de herança. No espectro da conta bancária mais baixa, você vai ter as mesmas brigas, com o mesmo conteúdo, com o mesmo comportamento, por causa de uma pensão, ou por Exatamente. causa de um barraco. Mas De uma assim, aliança. muda o figurino, mas a cena e o contexto, o roteiro da cena é exatamente o mesmo. É igual. É igual. Não tem Exatamente. diferença. Muda o figurino das pessoas, o local, o setting da apresentação, mas é exatamente o mesmo. Então, A a dor essência é igual. social dos idosos nesse momento, essa pandemia de agressividade com os idosos, de humilhação, de transtornos de comportamento de pessoas mais jovens e totalmente imaturas em relação ao comportamento que deveriam ter com as pessoas mais velhas, as pessoas Em que têm mais. respeito a estes, É gente que tá mais rodado do que a gente e tem mais sucesso do que a gente. Porque quem chegou agora nos anos tem mais sucesso do que quem tem 80, ou quem tem 60, quem tem 50. Ocupa dentro de uma sociedade que honra a sua ancestralidade é algo que está sendo esquecido nessa pandemia, que também é uma dor social. É sim. uma dor de você ser desrespeitado na sua autonomia, de ser desrespeitado na sua inteligência, na sua capacidade de compreensão. Porque, não, de novo, não é uma questão de dinheiro. Porque Dinheiro.
limitação cognitiva é algo bastante bem distribuído no país. Opa, como é? A grana não é bem distribuída, mas a estupidez é uma coisa bem homogênea. Assim, Bem homogênea. Em as pessoas todos falam os assim, grupos. o isolamento social não está sendo respeitado na periferia. Eu moro aqui no Morumbi. Aqui é Jardim Colombo, perto do Morumbi. Cara, Praça Vinícius de Moraes, aqui no fim de semana, pensa em aglomerado social. Lotado. Entendeu? Tá ali, aquilo né? lá, tá ali, entendeu? Tá ali. Tá ali. E aí você depara com a pessoa falando assim, mas quando divulga o número de mortos, eu tô vendo que o negócio é aquele mesmo, é idoso. Peraí, é idoso? Não é, não. Como assim? Como Não é, assim? E mesmo que fosse só idosos, como que eu desprezo essa fatia, como você bem tem falado, e eu também, esse grupo de 12 mil mortos, se um for de alguém de dentro da sua casa, mesmo com mais de 80 anos, seria confortável para você? E como que nós falamos isso e diminuímos a capacidade de ser alguém com tanta vivência e sabedoria como essas? eu Cuidado que a penso. gente tem que ter. Agora, Lê, eu vejo que assim, tem pessoas que às vezes assim, a pessoa fala tanta besteira que o máximo que você pode fazer é um minuto de silêncio para essa alma perdida. Já não dá mais para você. Assim, quem ouviu 12 mil mortos e não se importa, Exatamente. tem aquelas 3 opções de tratamento: indicação formal de reencarnação, de ressurreição ou de decomposição, depende da crença da pessoa. E acabou. Não dá mais para discutir. É minuto de silêncio. É verdade. Você fica quieto porque não dá para discutir. Ô, Ana, voltando naquela situação que você contou, que você visitou um senhor que nós fomos visitar na comunidade, que a casa dele tem duas portinhas e as bandeirolas ficam abertas o tempo todo, ele mora sozinho e a comunidade vai passando no beco e autoajudando. E foi uma pessoa fazer atendimento comigo há um tempo atrás, e essa pessoa, quando conheceu ele, começou a questionar muito, porque ele é um senhor que tem uma doença degenerativa. Não, ele teve uma VE e teve uma sequela, ele não consegue caminhar, e ele tem uma televisão à sua frente com controle remoto, e essa pessoa que sentou do lado dele, eu deixei, porque a pessoa começou a falar assim, eu queria que o senhor me contasse o que o senhor está precisando. Só que o contexto que essa profissional estava querendo chegar era assim, qual bem material que falta para o senhor que eu posso comprar e te dar para me ficar confortável nessa situação que eu estou vendo? Porque isso me conforta muito, se eu posso comprar e falar, eu dei um controle remoto para o senhor da favela. Né? Tudo bem, é muito digno. Mas ela foi insistindo e ele tem uma dificuldade de dicção. Quando ela insistiu, ele levou a mão para segurar a mão dela e falou com ela com muita dificuldade, presença. Presença. Ele queria a presença. A presença. Às vezes nós queremos ceder ao outro algo que materialize a nossa solidariedade. E a nossa solidariedade, muitas vezes, ela é, como nós estamos falando dos idosos, ela é materializada em locus. O amor é materializado em locus, muitas vezes simplesmente pelo ato de se importar. Esse senhor, na hora, ele quis dizer para essa médica, e eu acho muito interessante, assim, que o ato dela estar ali sentada ao lado dele, estava tudo muito bom. Ele não precisava de mais nada, ele não queria outra coisa. Ele não tinha dor, ele não tinha sofrimento. Ele queria só que tivesse coisa chamada presença, alguém que me ouça, e aí em confinamento, alguém que possa fazer por esse social no contexto de se sentir abandonado, de se sentir só, muitas vezes o contexto de estar presente de alguma forma já é tudo. É o menos que é mais. É o menos que é mais. Né? As pessoas pensam que é muito complexo, né? Mas Sim. no final, Ale, eu acho que elas até têm razão, porque não é qualquer um que sabe dar a própria presença, o próprio tempo.
Não é. É Exatamente. uma coisa muito trabalhosa para as pessoas entenderem que elas têm valor porque elas estão ali. E só, É, não é precisa verdade. mais nada. Eu não tenho dúvida disso. Em várias situações em que a gente pôde realizar, e nós ainda vamos realizar muita coisa, né? No que diz respeito à comunidade compassiva nessas comunidades, nas celas, é muito interessante quando uma casa que vai abrigar as pessoas que não têm condições de ficarem nas suas casas, porte, a gente está tentando constituir o primeiro hóspice de favela. Eu acredito que de favela é o primeiro hóspice do mundo que nós estamos tentando constituir, nós vamos conseguir constituir. E quando essa pessoa pensa que ele tem pelo menos um lugar, que tem alguém para estar com ele, a presença com ele, aliviando o seu sofrimento em todos estes contextos, em todas essas dimensões, é a gente poder proporcionar, no que diz respeito ao cuidado paliativo e na terminalidade, uma condição digna de morrer. É o mínimo que nós podemos. Nós deparamos com condições em vários morros do Brasil, isso não é só no Rio, em vários locais, em que quando a pessoa morre em casa, não tem condições de alguém vir buscar o corpo. Muita gente não conhece esse contexto. Eles precisam das pessoas da própria comunidade para ajudar a carregar o corpo até um local aonde tem acesso a alguém levar para ser preparado o corpo. E imagina isso de uma pessoa que falece 1 hora da madrugada num beco, e eu nem vou falar. E atestado de óbito? Quem vai lá atestar o óbito? Esse momento da terminalidade, quem vai tirar esse corpo? Aonde essa pessoa vai, a família tem condição de, por exemplo, sepultar esse corpo? Aí eu já estou falando de uma condição financeira dificultosa. Quem vai sepultar esse corpo? Eu tenho condição de velar? Tem local para velório? E a gente precisa enxergar mais essas condições nas pessoas que estão não só nas favelas, mas que muitas vezes estão do nosso lado. E qual a condição de solidariedade? Muitas vezes a condição de solidariedade é assim, o dinheiro, a cesta básica, mas eu sou testemunha disso. A maioria das vezes é o estar presente, sim. É o ajudar eles a ter a solução e deixar para aquela comunidade resolver aquela situação. A gente fala de tanto protocolo, de tanto fluxograma, de tanto manual. Eu não aguento mais o pessoal chamar para escrever manual da Covid. Já tem muito manual, já tem muita coisa escrita. Já tem, eu acho que já vai ter pós-doc agora em cartilha de Covid. Nós precisamos agora, eu acredito que é uma condição nova na Covid, isso está chegando agora, vão se descobrir muitas coisas, nós não sabemos, nós estamos com o pé no vazio no futuro, eu vejo isso. Nós estamos com o pé no vazio do futuro, sem saber, sem ser pessimista ou otimista, mas é um pé no vazio, em que já determinaram o que existe até hoje, mas que nós estamos precisando, enquanto profissionais e pessoas, voltar para cada um de nós mesmos, nos reconhecermos neste momento e dar oportunidade para as pessoas que têm algum tipo de sofrimento também poder falar alguma coisa para alguém que possa ajudá-lo. E aí, eu acho que é interessante a gente contar aqui, Ana, de um outro projeto nosso que eu acho muito interessante, que nós estamos dando abertura para isso, que é um projeto maravilhoso do pessoal da Associação Presente de Montes Claros, em Minas Gerais, né, liderado pela doutora Prícila, uma maravilhosa que fez uma live com você esses dias. Eu acho interessante que é um projeto que ele é um projeto de escuta. E ele vai para além da escuta de sintoma físico. É um projeto de escuta. Portanto, que nós ficamos tão mexidos em nós mesmos, fez tanto barulho interno, que nós chegamos num ponto agora de entender que nós vamos ter que, no Doutor Presente, abrir um canal para acolher profissional que está sofrendo. Né, Ana? Se quiser falar um pouco do Doutor Presente, acho que é Então, interessante. doutor presente é a coisa mais legal que eu estou participando, assim, junto com a questão do podcast. Se bem que eu vou te falar, Lê, ultimamente só tem É participado de junto e coisa muito misturado. legal. É só É. coisa boa. Mas o Doutor Presente é essa iniciativa da Priscila. A Priscila fez Casa do Cuidar comigo há 5 anos atrás, acho que 4, acho que uns 5, 6 anos atrás a Priscila fez, ou talvez até mais, já estou perdendo a conta.
E aí a Priscila tem esse projeto social em Montes Claros, de amparo a pacientes em cuidados paliativos e uma casa de apoio para pacientes e familiares. E aí veio a história do Covid, ela já estava preparando algo para dar esse amparo de cuidados paliativos para o Brasil todo, e aí Tá. veio o Covid, acelerou o processo, e a gente tem agora esse WhatsApp com uma inteligência artificial magnífica, que está todo mundo, né? O pessoal de fora fazendo apoio para o grupo, e aí a gente consegue dar o amparo de orientação telefônica para qualquer parte do Brasil. Nós conseguimos ajudar muitas pessoas em relação às orientações, e agora a percepção de que nossos pares estão em grande sofrimento para poder dar conta desse processo todo. Sabendo que esse pé no vazio já está agora, porque a gente tem 50 mil manuais dizendo a mesma coisa, não sabemos nada. Exatamente. São 50 Exatamente. manuais que dizem que não há o que ser feito, porque não tem clareza de nada, de nenhuma intervenção, ou modula, como que modula o respirador, antes era de um jeito, agora é de outro. A evolução que era mais para idosos, 1/3 em São Paulo das pessoas tem menos de 50 anos. No Rio de Janeiro, é Sim. 50% das pessoas que estão na UTI têm menos de 50 Menos anos. de 50 anos. Então, a gente vê que nem é tanto. E aí, Exatamente. esse pé no vazio, já acontecendo agora, tira de nós, profissionais de saúde, aquilo que a gente tanto preza, que é a segurança da nossa intervenção, do nosso diagnóstico e da nossa intervenção. E aí, dentro do Doutor Presente, aquele espaço para ir para o podcast de orientações técnicas e também de oferecer para esse profissional de saúde um espaço onde ele possa se perceber reconhecido, né? Na sua dor, na sua Exatamente. vulnerabilidade, uma dor social, sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, esse espaço do Doutor Presente que pode amparar as pessoas através da presença, da escuta, porque a conversa é presente, né? Então, a gente está, através de um telefone, nós estamos um ao lado do outro, e um Exatamente. a serviço do outro. Então, está sendo Esse, realmente magnífico isso. um dos voluntários que está liderando essa inteligência artificial me ligou hoje para ver o fluxograma que vai ser guiado e nós chegamos no seguinte, na seguinte conclusão. Ou seja, você é um profissional. Você tem alguma dor ao cuidar dos outros? Algum sentimento que dói ao cuidar dos outros? Venha para cá. A gente já faz o convite. O Doutor Presente, junto com o podcast do Cuidar de Quem Cuida, ele tem abraçado essa dor que eu acho que é muito além da psíquica, a dor social, ou seja, a dor de se sentir isolado, porque às vezes o profissional ele se sente isolado, ele trabalha o dia todo num local onde ele também tem que ser isolado e ele vai embora para um local que nem sempre é a família, isolado. É uma forma, através do Doutor Presente, dos podcasts, de oferecer, de alguma forma, um alívio a esse sofrimento de se sentir sozinho, de se sentir só. Né? Eu acho muito interessante, eu gosto muito da palavra soledade ou solitude, né? A diferença dela da solidão, porque quando a gente fala solidão, é um sentimento ruim. Eu não quero estar só. E nós estamos vivendo várias pessoas agora que não querem estar só. Mas a soletude, a soledade, especificamente, ela nos remete à necessidade de muitas vezes a gente encontrar com a gente mesmo. Porque às vezes a gente não dá essa oportunidade. Nós vamos, mesmo que fazer um exercício físico, que seja uma caminhada, a gente bota um fone de ouvido para não ter risco de ir sozinho e encontrar comigo mesmo. E quando a gente pensa de fazer o limão com uma limonada, e o estar sozinho nesse momento de pandemia, muitas vezes, inclusive em família, é um momento para que a gente possa olhar para a gente mesmo. E eu acho que os nossos podcasts, principalmente da meditação, da música e das poesias, tem remetido muito uma coisa que a gente não tinha tempo de ouvir algo que nos remete ao nosso interior e faz com que a gente volte para a gente mesmo e contemple a maravilha que é a soledade. Eu acho que isso é maravilhoso, né? É um espaço, eu penso que esse podcast, né, é o Pílulas de Saber e Sabedoria. Esse Sim, podcast, ele traz para a gente essa percepção de que nós estamos sendo vistos. Porque quando tem os exatamente. temas do podcast, que são temas que dizem respeito a essa dor,
né? Essa dor de profissional, essa dor emocional, essa dor familiar, da gente estar longe da nossa família. Muitas vezes você vai cuidar de um doente que está no hospital, que está Oh, longe da família, e você se identifica com ele, porque você também está sem a sua família. Você sabe o que é, ele está sofrendo de estar sozinho, e você ainda não só se compadece dele, mas acaba percebendo a dor que ele sente, porque você sente também. E aí, nesse contexto de você ter esses áudios que são voltados para esse cuidado, isso desativa o modo dor social, porque a gente está sendo visto. Eu penso que o principal cuidado que precisa haver na dor social é a conexão humana. Porque exatamente. esse rapaz, né, que você estava orientando, eu vi as fotos e vi o quanto que ele tá sofrendo lá, ele ao menos ele tem para quem ligar. E ao menos ele Exatamente. sabe que alguém vai se importar. E isso, o tempo entre você dizer a gente vai te ajudar e conseguir de fato ajuda, é o tempo que ele aguenta encontrar dentro dele um espaço de tolerar. Porque ele sabe Exatamente. que tem alguém fazendo alguma coisa. Então, Realmente. entre você tomar o remédio fazer efeito, tem um tempo que é Tem um preenchido espaço. de esperança, de que Exatamente. você tomou alguma coisa que vai funcionar, você pediu ajuda para quem vai poder ajudar. Então, esse espaço da dor social, eu penso que o cuidado que nós temos de ter é de oferecer essa presença, esse compromisso, de buscar ajudar de alguma forma. Porque isso Exatamente. é a morfina da dor social, é a conexão humana. Inclusive, né, Ana, eu gosto muito de uma, independente de crença, mas eu gosto muito de uma passagem bíblica que fala que a candeia da alma é o olho. A alma no sentido de ânima. A candeia da alma é o olho. A candeia, a lamparina, o brilho da alma está nos olhos. Eu convido e, e sugiro que, principalmente para os profissionais de saúde que estão ali paramentados, em um momento de calmaria, de brecha, de poder fazer alguma coisa, olhe no olho do seu colega de trabalho. Enxergue a lamparina, enxergue a candeia da alma do seu colega de trabalho e muitas vezes o ato de falar com ele, eu estou aqui, você não está só. Nós estamos juntos, o plantão vai chegar ao final. Eu estou junto com você. E a candeia da alma dele que poderia estar apagada pelo medo de se contaminar, pela condição de às vezes não estar conseguindo fazer nada pela situação biológica do outro, você consegue ver que quando ele tem apoio, e só falar isso basta. Eu estou aqui, você não está só. Isso reacende a candeia da alma do outro. Você percebe na hora um grande alívio na ânima, na luminosidade do outro. Né? Se nós podemos fazer algo sim pelo outro, né, Ana? A gente pode Como fazer. muitas vezes você faz para mim. E você para mim. É, Essa sensação de que dá para fazer e que nós temos de buscar dentro de nós esse espaço de coragem, né? Que foi ontem muito da conversa com o padre, né? Um espaço sim, dentro da gente que não é ausência de medo, mas você tem coragem. Você vai por amor à tua profissão, você vai por amor a esse propósito do cuidar. E eu acho que nunca na história o cuidar tenha se tornado tão evidente como agora, Lê. Porque não tenho dúvida. antes da grande evolução da medicina era só cuidar, era o só, né? É, Depois, é, quando se colocou as complementaridades, né, as coisas complementares a esse cuidar, o cuidar ficou apagado, porque aí tinha sim. o que fazer para resolver, não era cuidar, não era a manutenção daquela vida, porque a manutenção da vida não é feita pela cura, é feita pelo cuidado. Pelo Porque você cuidado. tira a doença, mas você depois tem reabilitação. É, Você tem que exatamente. fazer a manutenção daquela vida. Exatamente. E É. aí agora, como a gente não tem cura, a gente tem e intervenção alguma que se sustente como valiosa nesse momento, não tem como evitar que não seja o cuidado de proteção, né?
eu falo, as armas dessa pandemia são armas muito femininas, né? Muito, muito. É a ferramenta não é de homens e mulheres, mas assim, da característica feminina do cuidado, da proteção, Do né? acolhimento mesmo, né? Do útero, né? De trazer para dentro de casa, para você cultivar esse espaço de saúde, de proteção, né? E aí tudo isso acontecendo, mostrando que o cuidar é o que sustenta a vida. E eu tenho gostado muito do que tem feito o pessoal pensar. Eu te contei essa semana, um médico do interior ligou para mim e falou assim: Alexandre, eu vejo você falando essa questão do cuidado paliativo aí, e o pessoal está falando de cuidado paliativo para esses pacientes da Covid, né? Eu falei, meu Deus, está fazendo o pessoal querer saber que cuidado paliativo não é só não ter nada para fazer. Então, que cuidado paliativo é esse? Né? Eu queria aproveitar, porque tem muita gente nos assistindo, né? E desmistificar essa situação que a pessoa não é paliativa. A pessoa não é cuidado paliativo. A pessoa não é cuidado paliativo. A pessoa é pessoa. O cuidado paliativo é uma forma de abordagem que eu vou ter como olhar o sofrimento do outro quando ele tem uma condição que ameace a continuidade da vida, que ameace a vida dele continuar. E quando as pessoas começam a ligar e perguntar agora, Alexandre, então, estar em cuidado paliativo não é estar morrendo? Não, estar morrendo eu também estou. Desde que eu nasci eu também estou morrendo. Cuidado paliativo é uma forma de olhar essa dor, que inclusive dentro dessa dor muitas vezes remete-se mais do que a física, a dor psíquica, social e espiritual, de uma forma que eu ampare e que eu conforte. Então, eu acho que nós que somos paliativistas como um todo, ou não, eu gosto muito da doutora Graça de Itajubá, é uma médica fantástica, né, que foi casada com paliativos, de trazer cuidados paliativos para o Brasil, que você conhece muito, é uma querida. Ela fala, eu tenho me incomodado muito falar que cuidado paliativo é do especialista. Eu convido a todos. Tudo bem, especialização é aquele que vai cuidar do pesadão. Mas nós, no dia a dia, que a gente possa ter a maturidade de reconhecer para o paramento humano e que a vida dele está para além da doença que habita aquele corpo. É um convite que a gente possa, nisso, acrescentar vida aos dias dele, não somente dias à vida, e pensar que quando a doença não tem cura, eu não tenho só que encaminhar ele para o nada. Nós deparamos, eu acho que o nosso tempo está acabando, mas eu vou só contar daquela paciente que nós vimos em uma comunidade, que o médico deu para ela, o serviço deu para ela um receituário, falando assim, agora você é paliativa. Então agora já não é aqui, eu não tenho o que fazer para você. E ela não sabe onde ir. Ela não teve encaminhamento, ou seja, eu cuido de você enquanto há doença. A partir daquele momento, a dor social e psíquica que desenvolveu nessa senhora de falar, Alexandre, então agora, como que eu faço? Porque a minha doença agora não tem tratamento, eu não posso ir fazer químio mais. Onde que eu vou? Que a gente possa não desamparar essas pessoas, porque a dor não física às vezes nos mata mais do que a dor biológica, né? Acho que nós vamos ter que ir encerrando, né, Ana? Mas que fica a mensagem, que para a primeira linha de tratamento para dor social é presença. A primeira linha de tratamento para dor social é você se importar, é olho no olho, é dizer eu tô aqui e a gente tá junto. Então não esqueçam Exatamente. disso. Aí pena que Valeu, passa né? rápido, né? Então, Se deixar, nós atravessamos a noite, mas tem muito serviço ainda hoje, né, Ana? Hoje tem muito serviço ainda, tem bastante coisa. É isso aí. Então, valeu. Você também. Foi muito bom estar junto. Continuamos. Obrigadão por tudo. Tamo junto aí. Gente, obrigado quem participou, quem assistiu, muito obrigado.